Capítulo 1128. Burgo Leste, em um apartamento alugado de 2 quartos. Depois de receber a resposta da demônia Trice pela senhorita mensageira Reinette Tainiker, ele puxou uma cadeira para se sentar e começou a ler. Isso significa que ela sabe da existência do Sr. Porta e tem uma maneira de usar a linhagem da família Abraham para se comunicar com essa entidade. Trice já consegue resistir ao pedido de ajuda do Sr. Porta. Ela não tem medo de perder o controle por causa disso? Além disso, ela parece ter muita certeza da identidade do Sr. Porta. Ela realmente obteve mais conhecimento e segredos da demônia primordial. Mas em tal situação, por que a demônia branca Catarina a estaria perseguindo? Perguntas surgiram na mente de Klein enquanto ele lia a pequena carta. Como a vaga menção de Trice ao assunto estava dentro de seu entendimento, ele acreditava que ela não estava mentindo nesse aspecto. Além disso, ela forneceu uma solução muito viável. Claro, o pré-requisito para este método ter sucesso era obter o ritual correto e ter um descendente da família Abraham disposto a correr um risco enorme, já que eles usavam algo relacionado à sua linhagem como médium. Desses 3 pontos, Klein ignorou o primeiro ponto. Ainda tinha algumas dúvidas sobre o terceiro ponto. Ele tentou encontrar um método mais seguro e oculto, mas a demônia Trice parecia faltar apenas ao segundo ponto. Para mim é fácil encontrar os descendentes da família de Abraham. Posso contatá-los diretamente através da senhorita mágica. No entanto, assim que eu entregar seus cabelos, sangue, carne e ossos para a demônia Trice, isso os colocará em risco de serem amaldiçoados. Klein entendia muito bem o caminho da demônia e sabia que elas eram muito boas em maldições. À medida que seus pensamentos corriam, ele gradualmente surgiu com uma contramedida. Era usar cabelo, carne ou ossos de um falecido. Ele se lembrou de que a senhorita mágica havia mencionado ao louco que certa vez enterrara um velho chamado Lawrence. Ele era sem dúvida um descendente da família de Abraham. Espero que não tenha sido uma cremação. Embora isso seja um tanto sacrilégio para um cadáver, falar com o Sr. Porta é um procedimento necessário para dissipar a antiga maldição da família Abraham. É melhor usar os mortos do que implicar os vivos. Quando chegar a hora, acrescentarei isso na resposta de Trice. Afirmo que este é um requisito estipulado pelo descendente da família Abraham para o médium do ritual. Além disso, primeiro tenho que confirmar se Trice vai falar com o Sr. Porta, e não tentar puxá-lo de volta ao mundo real. Eles são de alto nível ou estão envolvidos em situações de alto nível. Será difícil obter revelações eficazes usando adivinhação, mas o imperador Roselli disse que o ritual necessário para facilitar o retorno do Sr. Porta é muito complicado. Definitivamente não pode ser criado por um pequeno número de descendentes. Posso fazer com que a rainha misteriosa e a senhorita Sharon monitorem o mercado subterrâneo de Backlund e vejam se há algum comércio anormal de materiais e pessoal. Klein assentiu levemente e decidiu encontrar a senhorita mágica. Ele também poderia apressar a escrita dela. Burgo Norte, Rua Phelps. Em um banco, um jovem de sobretudo preto e cartola de seda estava sentado ali, com rosto magro e testa larga. Ele olhou atordoado para as sombrinhas murchas e amarelas. Ele usava um monóculo esculpido em cristal no olho direito, parecendo bastante refinado. Naquele momento, um velho que se dirigia à Catedral do Santo Samuel parou quando viu que algo estava errado. Ele perguntou gentilmente: "Jovem, com o que você está preocupado? Você perdeu alguma coisa nesta guerra?" Ele suspeitava que os parentes, amantes ou amigos do jovem tivessem morrido no ataque aéreo ou durante intensas batalhas nas linhas de frente. Era por isso que ele estava sentado sozinho na beira da rua, parecendo perdido.
O jovem levantou a mão e tocou no monóculo. Ele suspirou e balançou a cabeça. Estou apenas pensando em algumas questões bastante complicadas. Você é um filósofo? O velho ficou surpreso ao deixar escapar. Não, mas muitas vezes trago problemas filosóficos para os outros, como quem eu sou, onde estou e qual é o meu futuro. O jovem sorriu calmamente enquanto continuava a ponderar. De vez em quando, ele franzia os lábios e sussurrava silenciosamente. O velho não conseguia entendê-lo e só conseguia balançar a cabeça. Sob o olhar dos cães de rua, pardais, formigas e micróbios no ar, ele saiu lentamente. O jovem não virou a cabeça. Seu monóculo refletia folhas amarelas que flutuavam enquanto ele murmurava para si mesmo: para parasita, para não parasita, para parasita, para não parasita. Veja a isca, devore a isca, veja a isca, devore a isca. Depois de obter os cabelos dos restos mortais de Lawrence de Force e ver as histórias de terror dos hospitais de Backlund sendo serializadas no Notícias de Tussock, Klein entrou em estado de paciência. Ele também prometeu enviar a senhorita Mágica para um novo local na próxima semana para registrar novos pontos turísticos e costumes. Logo, uma nova semana chegou. Depois de almoçar, planejou tirar uma soneca para se preparar para a reunião de tarô das 3 horas. Neste momento, Reinette Tainiker, que segurava 4 cabeças loiras de olhos vermelhos, saiu das profundezas do vazio. Uma delas tinha um saco na boca. Quem enviou? Klein de repente teve uma sensação inexplicável. Ele teve uma premonição complicada, pois não estendeu a mão imediatamente para receber a bolsa que a senhorita mensageira estava segurando. As 3 cabeças livres de Reinette Tainiker falaram uma após a outra. O mutante real. Rei dos cogumelos. Essa sequência de palavras. Eu entendo aproximadamente o que está acontecendo. Klein controlou sua expressão para não sorrir enquanto pegava o saco lentamente. Quando ele abriu, não ficou surpreso ao ver uma grande quantidade de demônios, não, cogumelos. Alguns deles eram brancos e cheios, como se fossem cuspir leite com um único puxão. Alguns deles eram pretos na parte inferior e estavam incrustados com finas linhas e marcas cor de sangue. Alguns deles estavam cobertos de estrelas douradas e a cabeça do cogumelo era do tamanho de uma palma. Naquele momento, os cogumelos ainda se contorciam ligeiramente, como se quisessem espalhar suas hifas e esporos. Depois de engolir a saliva, pegou uma carta rodeada de cogumelos e começou a ler. Meu querido amigo, German. Finalmente concluí seu pedido. Inventei cogumelos que podem ser plantados em ambientes escuros e hostis. Eles podem crescer devorando a carne e o sangue de monstros, sem quaisquer outras condições. Seus descendentes serão divididos em 2 categorias. O primeiro tipo acumulará vários tipos de venenos que não podem ser ingeridos. No entanto, eles podem ser usados como fonte de veneno. O outro tipo pode ser usado como alimento depois de cozido em altas temperaturas, fervendo, estufando e fritando. Você deve se lembrar de não comê-lo cru ou antes de cozido. Caso contrário, eles irão proliferar em seu corpo, usando sua carne e sangue como viveiro. Pensando na variedade de sabores, inventei 11 tipos de cogumelos, alguns são ricos em leite. Isso pode ser bebido diretamente. Alguns são como carne bovina. Na hora de fritar não há necessidade de colocar óleo extra. Alguns são tão delicados quanto a carne de peixe, mas sem espinhas. Minha sugestão é assar ou ferver. Tudo isso não teria sido possível sem a sua ajuda. Se eu ainda não tivesse avançado e me tornado um druida, poderia ter levado alguns anos, ou até mais de uma década,
para resolver todos os problemas que encontrei durante o processo de experimentação. Se você tiver alguma outra ideia que seja adequada para mim, compartilhe-a comigo. Seu eterno amigo, Frank Lee. Com a carta em mãos, Klein ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhou para cima e percebeu que a senhorita mensageira ainda estava esperando. Ele suspirou silenciosamente e caminhou até a mesa. Pegou um pedaço de papel e uma caneta e escreveu lentamente: "Estou muito feliz que você tenha conseguido. Esses cogumelos vão me ajudar muito. Eles reduzirão efetivamente a fome em certas áreas. Atualmente estou ocupado com alguns assuntos, então não tenho nenhuma ideia nova por enquanto. Seu amigo, German Sparrow." Depois de dobrar a carta, ele olhou para a senhorita mensageira e perguntou hesitante: "Como está a condição de Frank Lee agora?" A cabeça que Reinette Tainiker não havia dito nada falou primeiro. Excitado. As outras três acrescentaram: animado, feliz, satisfeito. Depois disso, as quatro cabeças disseram: não mais, com medo de ser enterrado no solo. Por quê? Klein perguntou subconscientemente. As quatro cabeças loiras de olhos vermelhos nas mãos de Reinette Tainiker disseram palavra por palavra. Ele pode extrair do solo nutrientes e oxigênio. Frank realmente evoluiu bastante depois de se tornar um druida. Por um momento, Klein não teve certeza se deveria ficar feliz por seu amigo ou se deveria lamentar pela tripulação do futuro. Enquanto observava a senhorita mensageira sair, Klein se forçou a dormir com a cogitação. Então, acordou às 2:30 da tarde para se preparar para a reunião de tarô desta semana. Às 3 horas, raios de luz vermelho escuros ergueram-se do antigo palácio acima da névoa cinza e solidificaram-se em suas figuras correspondentes. Audrey imediatamente se levantou, fez uma reverência e curvou-se em direção ao final da longa mesa de bronze. Boa tarde, Sr. Louco Tio. Como psiquiatra sênior, ela tinha grande controle sobre suas emoções. Além disso, não encontrou nenhum problema esta semana. Ela buscava principalmente doações, contatava fábricas farmacêuticas e médicos voluntários. Porém, em comparação com o passado, a alegria e a felicidade que ela sentia ao cumprimentar diminuíram significativamente. O louco Klein assentiu levemente em resposta às saudações dos membros do clube de tarô. Depois disso, lançou seu olhar para a eremita. Ele ainda devia 8 perguntas a esta mulher. Ketoa inclinou a cabeça e disse com uma atitude infalível: honorável senhor louco, ainda há 2 perguntas desta vez. Depois de obter aprovação, ela continuou: a primeira pergunta é: qual é o estado dos diabos no abismo? A primeira suspeita da rainha misteriosa é que o mausoléu do imperador está escondido no abismo. Isso é idêntico à linha de pensamento do imperador. Ela é de fato sua filha biológica. Infelizmente, não há cidadãos que possam ser controlados lá. O louco Klein murmurou para si mesmo interiormente enquanto respondia com uma expressão imutável: o abismo atual é um lugar onde a maioria dos diabos são incapazes de viver. Ponto.